noite, queridos irmãos. Graças a Deus, novamente, estamos aqui reunidos, em nome do nosso querido Mestre Jesus, na presença desse amigo da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, através do canal da nossa casa Centro Espírita Irmão Clarence no YouTube. O nosso estudo de hoje é em torno do livro O Céu, o Inferno ou a Justiça Divina. Nós estamos no capítulo 8 da segunda parte, onde começa a falar sobre expiações terrestres. O título do nosso estudo de hoje é Marcel, o menino do número 4. Eu vou iniciar a leitura e depois nós vamos fazer uma prece iniciando os nossos estudos. Em um hospício da província estava um menino de 8 a 10 anos, mais ou menos, em um estado difícil de se descrever. Ele era designado apenas como número 4. Completamente constrangido, fosse pela deformidade natural, fosse em consequência da doença. Suas pernas deformadas tocavam o pescoço. Sua magreza era tão grande que a pele se rasgava sobre o relevo dos ossos. Seu corpo era uma chaga só, e seus sofrimentos atrozes. Ele pertencia a uma pobre família israelita, e essa triste situação durava 4 anos. Sua inteligência era notável para a sua idade. Sua meiguice, sua paciência e sua resignação eram edificantes. Vamos agora unir nossos corações, nossos pensamentos, vamos direcionar o nosso querido Mestre Jesus, agradecendo ao nosso Mestre amado querido essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa que nós estamos tendo de estarmos reunidos em seu nome, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudar mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Roguemos a Ti, Mestre amado, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza. E assim, Mestre amado, os nossos corações, envolvidos nessas vibrações de paz, amor e fraternidade, pedimos a Ti a permissão para darmos por iniciado esse nosso momento de estudo. Que seja feito em Teu nome, em nome de Maria e Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarence e de toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Continuando a nossa leitura. O médico do setor em que o menino se encontrava, cheio de compaixão por esse pobre ser, de certa forma abandonado porque não parecia que seus parentes viessem vê-lo muitas vezes, interessou-se por ele e gostava de conversar com o menino, seduzido por sua inteligência precoce. Não só o tratava com bondade, como quando suas ocupações lhe permitiam, vinham ler para ele, e se admirava da exatidão do seu julgamento sobre coisas que pareciam acima da sua idade. Um dia o menino lhe disse: Doutor, tende a bondade de me dar novamente pílulas como as últimas que me receitastes. E por que isso, meu menino? Disse o médico: Já te dei as suficientes, e receio que uma quantidade maior te faça mal. É que sofro de tal forma, respondeu o menino, que embora me esforce para não gritar e peça a Deus que me dê forças para não me lamentar, a fim de não incomodar os outros doentes, que estão ao meu lado, muitas vezes tenho muita dificuldade de me controlar. Essas pílulas me adormecem e, pelo menos durante esse tempo, não perturbo ninguém. Essas palavras são suficientes
para mostrar quanto era elevada a alma que aquele corpo disforme encerrava. Onde esse menino havia ouvido semelhantes sentimentos? Não podia ser no meio onde foi educado, e além disso, na idade que ele começou a sofrer, ainda não podia compreender nenhum raciocínio, portanto, eles lhe eram inatos. Mas então, com tão nobres instintos, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável e tão dolorosa, admitindo-se que Deus tivesse criado essa alma ao mesmo tempo que esse corpo, instrumento de tão cruéis sofrimentos? Ou é preciso negar a bondade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior, isto é, a preexistência da alma e a pluralidade das existências. Esse menino morreu e seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que tivera piedade dele. Algum tempo depois, ele foi convocado na Sociedade Espírita, onde deu, isto em 1863, a seguinte comunicação: vós me chamastes, vim fazer com que minha voz se estenda além deste recinto para atingir a todos os corações, que o eco que ela fará bilhar chegue até a sua solidão. Ela lhes lembrará que a agonia na terra prepara as alegrias no céu e que o sofrimento não é nada mais que a casca amarga de um fruto delicioso que dá a coragem e a resignação. Ela lhes dirá que sobre a cama tosca e pobre, onde se alojou a miséria, estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar a humanidade que não existe dor que não se possa suportar com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Ela ainda lhes dirá para ouvir as lamentações misturando-se às preces e compreender a sua harmonia piedosa, tão diferente dos tons culpados do lamento, misturando-se às blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, que se trata de Santo Agostinho, concordou em ceder-me este lugar esta noite. Também devo-vos dizer, por minha vez, algumas palavras sobre o progresso da vossa doutrina. Ela deve ajudar na sua missão aqueles que encarnam entre vós para aprenderem a sofrer. O Espiritismo será o pilar indicador. Eles terão o exemplo e a palavra, e então os lamentos serão transformados em gritos de alegria e em lágrimas de contentamento. Aí fizeram a primeira pergunta ao irmão: parece, de acordo com o que acabais de dizer, que vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. E ele respondeu: eles não eram uma expiação direta, porém, ficais certos de que toda dor tem a sua causa justa. Aquele que conheceste tão miserável foi belo, importante, rico e lisonjeado. Eu tinha aduladores e cortesãos, fui fútil e orgulhoso. Outrora, fui bem culpado, reneguei Deus e fiz o mal ao meu próximo, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo dos espíritos e a seguir na terra. O que sofri durante alguns anos somente, nesta última e muita curta existência, eu padeci durante uma vida inteira até o fim da velhice. Por meu arrependimento, obtive perdão diante do Senhor, que teve a bondade de me confiar várias missões, das quais a última vos é conhecida. Eu a solicitei para terminar minha depuração. Meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no último item, é o último item desse capítulo,
Se trata, é uma pergunta feita ao Espírito São Luís. Aqueles que aceitam seus sofrimentos, que é o item 31, com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Sim. Podem ser proveitosos material e moralmente. Material, se pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício que se impõe, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastados do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Foi isso o que o nosso irmão fez. O nosso irmão levou umas existências anteriores, como a grande maioria de nós ainda leva, acordou para os equívocos que ele cometeu nessas existências anteriores, como a grande maioria de nós ainda cometemos. E, a partir do momento que ele compreendeu sobre as leis divinas, a partir do momento que ele tirou o véu da ignorância, da sua consciência principalmente, ele, pela grande misericórdia do nosso Pai de amor, ele tratou de trabalhar na sua recuperação. Veio numa existência com sofrimentos muito maiores do que essa que ele tinha acabado de passar, como ele mesmo fala, melhor dizendo, como ele mesmo traz em depoimento, veio numa existência anterior muito mais sofrida, sofrimentos muito maiores, e ela toda, completa. Ele não diz aqui quanto tempo foi, mas vamos colocar aí uma existência de 70 anos, 80 anos. E a grande maioria dessa existência com sofrimentos atrozes. Reparou, melhor dizendo, espiou. Ficou consciencialmente redimido perante as faltas. Mas aí vem aquela sensação de que eu espiei, agora eu quero reparar. Tirei as minhas manchas perispirituais, tirei. Agora, o que eu posso fazer para retribuir isso, principalmente para mim mesmo? Para mim mesmo. Somando para o meu progresso espiritual. Porque quando nós temos uma dívida, irmãos, trazendo um exemplo bem material para nós, que nós estamos ainda encarnados, ou presos à matéria, melhor dizendo, como espíritos ainda imperfeitos e medianos. Mas como quando nós temos uma dívida, quando nós pagamos a dívida, nós ficamos quites. Ok. Só que
isso não quer dizer que o nosso saldo está positivo. Ele está zerado. Porque, na bem da verdade, o meu saldo era vermelho, era inferior. Quando eu tiro ele da inferioridade, eu nivelo. Eu zero a inferioridade. Mas ele não está positivo. Ele só vai ficar positivo com os atos superiores. Com as minhas boas ações. Aí que eu vou começar a positivar ele. Vou começar a juntar frutos. E aí esse raciocínio que veio a esse irmão. E agora? Zerei, estabilizei. Tirei meu saldo negativo. Mas aí, não quero ficar por aí, quero positivar a minha contabilidade divina. Quero positivar a minha conta de espírito imortal. E como? Com boas ações. Com boas ações. Olha, eu vou usar o que eu aprendi. E quem ele aprendeu, irmãos? Aprendeu a ser resignado a Deus, através de sofrimentos. E essa experiência que ele teve, essa bagagem que ele acumulou para si, de experiência, de benfeitoria. E foi isso que ele utilizou. Pai de amor e misericórdia, quero retornar com sofrimentos físicos, materiais, que, como o Espírito Santo nos explica, né, é um sacrifício material e moral. Mas esse sacrifício material não precisa estar circunscrito somente na questão financeira. O sacrifício do corpo humano, físico, ele é um sacrifício material. E o sacrifício moral é aos constrangimentos que o Espírito passa. E foi isso que ele fez. Pai, eu quero retornar, me sacrificando novamente, materialmente e moralmente, mas agora como prova, mostrando a todos que existe um Pai de amor e misericórdia, mostrando a todos que existe uma fé que nos descortina um futuro imortal. E foi o que foi concedido a esse irmão. Independentemente do tempo que eu passar, Pai, peço-te essa bênção. E foi concedida. Uma experiência, agora, claro, uma existência bem menor, mais ou menos 10 anos, né? Como nosso querido professor Kardec nos descortina aqui, né? Que ele, quando chegou essa história, o nosso professor Kardec, ele estava com seus 7 para 10 anos. E um pouco logo após, ele desencarnou. Então a experiência, a existência foi menor. Mas o aproveitamento foi total.
passando para as pessoas fé, resignação, paciência, força de vontade, coragem, perseverança. Perseverança e principalmente humildade. Humildade. E vamos dar tempo, antes de terminar o nosso estudo, de tocarmos aqui, irmãos, na explicação que o irmão Santo Agostinho, que é o guia do médium, vai dar para nós, do desencarne desse companheiro. Como deve ter sido o desencarne desse companheiro? Com sofrimentos? Com desesperança? Não, meus irmãos. Não. Ele se soltou do cativeiro como um pássaro brilhante com as asas brancas em direção ao alto. Como a borboleta sai do casulo com as suas asas coloridas e abertas em direção à luz. Foi assim o seu desencarne, por sua missão cumprida. Nessa segunda parte, na continuidade da nossa leitura, vem então a mensagem do irmão Santo Agostinho, dando essa instrução. Pobre pequeno ser sofredor, fraco, ulceroso e disforme, quantos gemidos fazia ouvir nesse asilo de miséria e de lágrimas? E apesar de sua pouca idade, como era resignado, e quanto sua alma já compreendia o objetivo de sofrimentos. Ele percebia que além do túmulo esperava uma recompensa por tantos queixumes abafados. Assim sendo, como ele orava por aqueles que, como ele não tinha coragem, como ele, aliás, não tinham a coragem de suportar seus males. Ele orava dentro do seu sofrimento, orava por aqueles que não tinham coragem de suportar os seus males. Ou seja, ele orava pelas outras pessoas que sofriam por outras deformidades, por outras situações. Ele, dentro da situação dele, orava por essas outras pessoas. Por aqueles, principalmente, que lançavam blasfêmias ao céu em vez de preces. Se a agonia foi longa, a hora da morte não foi terrível. Os membros convulsionados, sem dúvida, se contorciam e mostravam aos assistentes um corpo deformado, se revoltando contra a morte. A lei da carne que quer viver apesar de tudo. Mas um anjo planava por cima do leito do moribundo e cicatrizava seu coração. Com certeza, os seus guias espirituais, os irmãos trabalhadores da espiritualidade superior, depois levou sobre suas asas brancas essa alma tão bela que se evadia desse corpo disforme, pronunciando estas palavras: glória vos seja dada, ó meu Deus. E essa alma subiu feliz para o Todo-Poderoso e exclamou: eis-me aqui, Senhor. Vós me destes por missão ensinar a sofrer. Suportei dignamente a prova. Ele perguntando: suportei dignamente a prova? E Santo Agostinho continua: e agora o espírito do pobre menino retomou as suas proporções. Ele plana nos passos, indo do fraco ao pequeno, e dizendo a todos: esperança e coragem. Liberto de toda a matéria e de toda a mácula, ele está perto de vós. E vos fala não mais com sua voz sofredora e queixosa, mas em tons vigorosos ele vos diz: aqueles que me viram
contemplaram o menino que não se queixava. Nele colheram a calma para os seus males e seus corações se reforçaram da benigna confiança em Deus. Eis o objetivo da minha curta passagem pela terra. Palavras do irmão Santo Agostinho, que trouxe essas informações do desencarne do nosso querido companheiro e irmão Marcelo, que é, com certeza, um grande exemplo para nós. Um grande exemplo de coragem, perseverança, força de vontade e humildade. E com certeza ele pergunta ao Pai, se ele dignamente suportou a prova. Sim, meus irmãos, sim. Por quê? Pela sua evolução espiritual, que ele saiu desse casulo, pela evolução espiritual que ele saiu desse corpo físico deformado, pelo progresso que ele deu. Demonstra todo a sua missão, demonstrou o completar da sua missão. Então, meus irmãos, esses exemplos, encerrando o nosso estudo desse nosso querido companheiro, desse nosso querido irmão Marcelo, esses exemplos vieram de quem? Do nosso Pai de amor e de misericórdia, através do nosso querido Mestre Jesus. Jesus que nos trouxe todos esses exemplos. Jesus que nos trouxe toda essa visão de amor incondicional, nos mostrando que nós temos uma estrada longa ainda para caminhar para a nossa perfeição. Mas que através da prática dos seus ensinamentos, através de nos esforçarmos para trabalhar esses ensinamentos em nós, iremos evoluir e progredir cada vez mais. Sair dessa nossa situação de espíritos ainda imperfeitos e dentro dessa perfeição, espíritos medianos, para mais à frente chegarmos a espíritos bons, superiores, subindo na hierarquia através dessas provas, através dessas compreensões divinas, através dessas missões, trabalhando, até chegarmos à perfeição. E quando chegarmos à perfeição, ficaremos parados? Não. Iremos cada vez mais abraçar missões, como, por exemplo, a de Jesus. Qual deve ser o patamar que Jesus alcançou depois que ele cumpriu a primeira parte da sua missão, construção do planeta, nos abrigar, nos orientar, e até ele cumprir a segunda parte, como ele prometeu, que ficará conosco até o fim dos séculos, ou seja, até nós chegarmos a mundos felizes, até nós chegarmos a espíritos que
podemos totalmente caminhar com as próprias pernas. Qual será o seu degrau quando ele chegar a completar toda a sua missão, hein? E é isso que nos espera, meus irmãos, porque ele mesmo falou para nós: ireis fazer o que eu faço e muito mais. Nosso tempo já acabou. Agradeço a oportunidade de termos tido essa conversa. Muito obrigado por me ouvirem. Muita paz a todos. Vamos então, meus irmãos, fechar os nossos olhos mais uma vez e agradecer. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa que nós tivemos de termos tido mais esse momento de estudos sobre os teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, na presença desses amigos da espiritualidade superior. Roguemos a Ti, Mestre amado querido, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade esteja sempre envolvendo os nossos corações, abrindo-nos cada vez mais, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza e que através dessa compreensão clara tenhamos cada vez mais a força de vontade e a coragem de nos esforçarmos para praticarmos esses ensinamentos em nossos corações e em nosso dia a dia. Aproveitamos para rogar também, Mestre amado, que esteja envolvendo os corações dos governantes de todas as nações, para que eles possam sentir também a presença e as inspirações dos seus benfeitores espirituais e que possam tomar todas as decisões visando sempre o bem-estar dos povos de todas as nações. Roguemos também, Mestre amado, por todos os nossos irmãos encarnados e encarnados. Todos esses corações estão passando por momentos de dor, sofrimento e angústia, devido às doenças que ainda estão acontecendo em nosso planeta, por causa desse vírus que ainda está espalhado em nosso planeta, e também devido ao conflito que está havendo entre as nações da Rússia e da Ucrânia. Que todos esses corações sejam cada vez mais envolvidos pela tua luz e pelo teu amor, e que eles sintam também cada vez mais a presença, o amparo e as inspirações dos seus benfeitores e espirituais para serem cada vez mais sustentados nesse momento de provação. E assim, Mestre amado querido, é com os nossos corações agradecidos que pedimos a Ti a permissão para darmos por terminado o nosso estudo da noite de hoje. Que sempre seja feito em Teu nome, em nome de Maria Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarencio e de toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja. Graças a Deus.